Conexões. Distribuição Didac. Podemos dizer que esse programa é quase um diário de viagem. Uma viagem pelo tempo e pelo espaço. Ou talvez seja como uma história de detetive, pois é cheia de mistérios. Mas você pode dizer que é sobre um dos maiores erros de identidade da história. Ou então que é tudo isto. Afinal, de onde vem o nome? Aqui estamos no misterioso Oriente, certo? Belos costumes exóticos, rituais antigos e, acima de tudo, talvez, diferentes. Bem, é o que diz o folheto. De fato, isso talvez fosse verdade há 50 anos. Mas hoje metade das cidades do mundo, incluindo Singapura, se parecem umas com as outras. E hoje, a maioria dos viajantes e turistas não quer tanta coisa estranha, certo? Basta perguntar a qualquer turista. Ah, serviço de quarto. Obrigado. O que mais preocupa as pessoas quando estão no exterior é o estado de seu interior. Por isso, você pede cozinha internacional. Assim, você não tem que correr ao banheiro com indigestão, dor de barriga, ou seja lá o que for. Bem, não será por causa deste alimento. A nova dieta global para a nova pessoa global que conta calorias, controla o peso e é saudável também. Esse pequeno floco é comido por centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Em qualquer lugar, há flocos de milho. Mas existem muitos gastrônomos e apreciadores de costumes antigos que lamentam o fim de tradições locais, em coisas como refeições, o desaparecimento de comidas exóticas, formigas fritas, tripa cozida, torta preta, sopa de carne, queijo e azeitona. O que se comia antigamente antes desta dieta rápida para um mundo rápido. Há quem considere isto, em termos gastronômicos, um monte de lixo, o que é injusto. Aqui há uma ligação com o lixo, mas ela só entra nessa história após você comer os flocos de milho. Vou contar a história agora. É disto que eu estou falando. O que sobra depois que você tira o milho para fazer os flocos e milhares de toneladas são produzidas diariamente. Ah, o sabugo da espiga. E graças a um certo cientista alemão que talvez nem soubesse realmente o que estava fazendo na época, esse resíduo está longe de ser lixo. Em nossa indústria moderna, o que se pode fazer com o sabugo é mesmo incrível. Este concerto está ocorrendo na praça central de uma pequena cidade no leste da Alemanha, onde a história começa. Ela se chama Jena e em 1810 possui uma das melhores universidades do país e 2 professores, um dos quais se tornará mundialmente famoso. O outro ficou totalmente esquecido até que nossa série o tirasse da obscuridade graças às espigas de milho que eu mencionei. Mas vamos ouvir um pouco mais de música. Agora voltemos às espigas. Vou levá-los até um jardim para uma parte vital da nossa história. Uma das coisas do século XIX que você não vai achar um belo jardim botânico é isto. Do ponto de vista da horticultura, isto é bem comum. Na época, o sabugo era dado a vacas e galinhas. Era utilizado para plantar cogumelos sobre ele, para segurar a terra ou para fazer cachimbos. O que mais faríamos com o que sobrou das espigas? Então, em 1810, o sujeito que vivia nessa casa cuidava desse jardim botânico e administrava a Universidade de Jena. Era um dos professores que mencionei, o que se tornaria mundialmente famoso, o grande poeta alemão Goethe,
que defende a causa da espiga de milho e muda a história. Graças ao incentivo de Goethe, um professor de química daqui, de quem aposto que vocês jamais ouviram falar, Wolfgang Dobrina, analisa uma série de matérias orgânicas e descobre um novo produto que eu também aposto que vocês desconhecem: o furfural. Mas não perguntem a mim ou a Dobrina por que ele teria feito isso. Foi por acaso. E aí ele não faz mais nada, exceto escrever o habitual tratado científico maçante. E durante 100 anos, ninguém mais se preocupa com isso. Mas aqui estamos na década de 1930 e ninguém se lembra do furfural do pobre Dobrina. Até que as pessoas começam a cavar poços de petróleo por toda parte. Más notícias para os agricultores. Até o momento, os produtos químicos vinham das plantas. Mas agora serão subprodutos do petróleo. O agronegócio deve encontrar uma nova forma de usar as sobras de seus produtos. Um dia, o pessoal da empresa Quaker encontra o estudo de Dobrina e descobre que prensar, ferver e jogar ácido sulfúrico nos sabugos e em outros tipos de lixo orgânico deixados pelas pessoas depois que comem, resulta em furfural, que acaba sendo um produto químico usado em muitas coisas. Assim, saindo dos arquivos acadêmicos mais remotos, a pequena descoberta de Dobrina aparece em toda a literatura química do mundo, um dos maiores solventes da história. Usado na produção de coisas como derivados do petróleo, borracha sintética, inseticidas, herbicidas, produtos farmacêuticos, lubrificantes, além de alguma coisa na física quântica que não compreendo. E algo que Dobrina teria apreciado: um creme para infecções que, felizmente, não é a próxima conexão neste programa. Porque outra coisa em que o furfural é usado é na produção de uma resina perfeita para ligar abrasivos a rodas de moagem. É um grande tema que eu sei, vocês sempre desejaram conhecer e vou trazer luz à questão. A luz em questão são 250 mil lâmpadas que iluminam a grande exposição Columbia de 1893 em Chicago, tudo graças a George Westinghouse, que ignora a patente de Edison para a lâmpada de uma peça com outra lâmpada de 2 peças, colocando na abertura do fundo do bulbo uma peça em que se encaixa a base de filamentos. Feito o encaixe, o vácuo é mantido no interior da lâmpada, que fica selada, graças ao cinturão de vidro moído de ajuste perfeito. Conheça o americano abrasivo Edward Goodrich Acheson, que produz aquele vidro moído para Westinghouse, porque graças a um acidente, ele é o dono de uma empresa de cerâmica. O acidente ocorre no início de 1861, quando Acheson está aplicando eletricidade a uma mistura de coque e argila. A uma temperatura incrivelmente alta, a mistura toda derrete. Grande coisa. Certamente não era isso que Acheson queria fazer na época. Mas ele nota pequenos cristais na argila que, colocados na ponta de um lápis, riscam o vidro como diamantes. Pronto. Ele tinha que vir aqui. Se há uma indústria que precisa de bons abrasivos, é o mercado de diamantes, os produtos mais duros e polidos que existem. Na época, a Tiffany é a firma onde a elite social vai escolher seus brilhantes. Não é surpresa que alguém da Tiffany sugira a Acheson que faça algo com seu acidente. Ou seja, que o repita de propósito e venda o produto como o material mais duro do mundo após os diamantes. Carborundum. Nome químico, carbeto de silício. O carborundo logo se torna a ferramenta indispensável para a indústria, para qualquer um com qualquer coisa que precise ser afiada. Como os arados. E por falar em arados, espadas. O espetacular uso moderno do carbeto de silício de Acheson ocorre no Vietnã na década de 1960, com a invenção da unidade chamada Cavalaria Aérea, com helicópteros de fácil manobra, bem armados e que estão por toda parte.
Para retirar feridos ou levar boinas verdes, entregar provisões, fazer reconhecimento ou realizar ataques com granadas, tripulantes de helicópteros sempre ficam muito atentos a um pequeno problema. Uma das razões de os helicópteros serem tão úteis é que podem parar no ar, o que os torna alvos muito fáceis de atingir. Por isso, são os fabricantes de helicópteros que criam uso para o carbeto de silício de Exxon, o de forro protetor para suas máquinas vulneráveis, já que o carbeto de silício é mais duro que as coisas disparadas contra elas da selva abaixo. Uma das melhores coisas que você pode dizer a alguém que luta numa guerra no meio da selva é: vista isto e não será ferido. O que começa lá em cima com helicópteros, logo chega aos soldados aí embaixo, onde a luta é mais próxima e pode arruinar o seu bom humor. Assim, rapidamente, todos os soldados que estão na moda usam a proteção de helicópteros para humanos, o colete à prova de balas, que tem características bem interessantes. Se estiver usando um, você pode lançar uma granada a poucos metros, virar, se curvar e sobreviver à explosão que matará os outros. Mais da metade dos ferimentos que antes eram mortais deixam de ser letais. A dor no seu peito pode ser forte, mas é bem melhor do que ser atingido por algo que fura blindagens. Aliás, vejamos os fatos concretos. Tudo começou com flocos de milho feitos das espigas com as quais Dobrina criou o furfural que ligou abrasivos de carbeto de silício que Westinghouse usou em lâmpadas e que também foi usado em helicópteros e coletes de proteção contra projéteis anti-blindagem, os quais foram desenvolvidos para o uso contra algo criado na Primeira Guerra Mundial, o tanque de guerra. Um grande problema para a infantaria da Primeira Guerra era ficar presa em arame farpado e então ser atingida. Aqui está a solução. E como parece um tanque de água, chama-se tanque. Seu trabalho é destruir barreiras de arame farpado para que as tropas passem por elas em segurança, enquanto avançam em ataque. Os tanques são um enorme sucesso. Se prestarmos atenção a esta cena, veremos duas coisas que levaram à criação dos tanques. Em primeiro lugar, o solo macio do lindo vale de San Joaquim, na Califórnia, e o fato de que todos os cavalos estão em vias de ser enviados à Europa para o esforço de guerra. Esta situação crítica inspira um sujeito criativo chamado Ben Holt, que mora no Vale de San Joaquim, a criar uma daquelas incríveis máquinas que facilitam o trabalho, como costuma ocorrer nos Estados Unidos, e leva à criação do tanque e muda a agricultura aqui e em fazendas de todo o mundo da noite para o dia. Ele introduz a máquina que transforma os Estados Unidos no maior produtor mundial de cereais e resolve o problema dos cavalos com um trator motorizado. Vejamos esta criação maravilhosa. É bom notar que um amigo de Holt disse que isto parecia uma lagarta, que em inglês é caterpillar. Adivinha o nome que foi dado à empresa? E isso entra para a história agrícola. Vamos dar uma olhada melhor. Primeiro, o segredo do sucesso de Holt, as lagartas. O truque é que a lagarta espalha o peso em sua extensão para que ele não se concentre nas rodas da máquina.
Isso significa que não há solo macio demais para o trator. Uma grande notícia para agricultores do Vale e do resto do mundo. Segundo, uma roda na frente. Se o trator cair no buraco, pode escapar dele rolando. Terceiro, Holt controla cada lagarta individualmente. Isso quer dizer que, se você quer mudar de direção, faz apenas isto. Gira bem fácil, mas devagar. É fácil saber porque os generais na Europa adoram este conceito. Você pode usar uma coisa assim para transportar materiais dia e noite em qualquer situação. E não precisa de feno. Você também pode criar um tanque, o que eles fazem. E ao fim da Primeira Guerra, bebidas para todos. Mais um detalhe sobre tratores, seus motores. Aqui entra a bebida. A cerveja entra na história porque é ela que leva Holt e todos nos Estados Unidos a conhecer os motores a diesel. A história não deixa de ser engraçada porque o sujeito que ajuda a fazer tratores que usam motores a diesel é um cervejeiro de St. Louis chamado Gustavus Adolphus Busch. Ainda podemos beber sua cerveja, certo? Bush compra os direitos para usar motores a diesel em 1897, pois o diretor técnico de sua fábrica é um alemão e ex-colega de escola de um sujeito chamado Rudolf Diesel. E Diesel tem seu primeiro emprego com um sujeito que mais ou menos inventa a refrigeração. E ele faz isso para gelar a cerveja. Voltemos a Diesel. Infância solitária, obcecado pela eficiência mecânica. O que dizer? Cada um na sua. Além disso, isso torna Rudolf rico e famoso. Então, parabéns às obsessões mecânicas. Mas a esperteza do motor a diesel é que não usa gasolina. E isso é uma esperteza que só pode ser descrita com muito ar quente. Primeiro porque o motor a gasolina comprime o ar e uma fagulha explode a mistura. O processo tem que ocorrer no tempo certo, ou a fagulha acontece quando a mistura não está pronta. E se o ar for comprimido demais, a gasolina pode explodir espontaneamente. E essa é a vantagem do motor a diesel. Aqui não há mistura, só o ar, que você comprime. Quando isso ocorre, a temperatura chega a uns 8.000 graus centígrados. No auge do ciclo, com pressão e temperatura máximas, você injeta combustível. O ar quente entra em ignição e move o pistão para baixo. O que temos aqui é o uso muito eficiente de combustível, pois a alta compressão dá um desempenho melhor. E por ser eficiente, economiza combustível, o que representa economia de dinheiro. Mas o brilhante na ideia de diesel é que seu motor pode funcionar com vários combustíveis. Isso é ótimo para os europeus, já que esse motor não opera da mesma forma que o motor a gasolina e não precisa de um produto de petróleo refinado. Isso é bom porque na Europa da época não existe uma verdadeira indústria petrolífera. A gasolina seria cara demais. Então, por volta de 1893, Diesel assina um contrato com uma grande fábrica de motores aqui na Alemanha. Em pouco tempo, os motores a diesel estão por toda parte, de navios de guerra a carros de luxo. E o que acontece a este homem de infância solitária é que um dos combustíveis que seu motor pode aceitar é algo bem abundante na Alemanha: o carvão. Assim, só é necessário cavar um buraco. Um homem possui mais minas de carvão que qualquer outro na Alemanha. E estaleiros, siderúrgicas, fábricas de armas e quase toda a máquina industrial alemã. Ou melhor, ele é a máquina industrial alemã. E seu nome é Krupp. Foi Krupp que assinou o contrato com Diesel e paga ele o bastante para a sua aposentadoria. E como logo veremos, a família Krupp é boa nesse tipo de coisa. Krupp é a razão para a próxima parada em nossa jornada, os campos de carvão do Ruhr, Alemanha. Graças às espigas de milho que produzem adesivos para ligar carborundo, também conhecido como carbeto de silício, e às rodas de moagem usadas para moer vidro de lâmpadas.
Carbeto de silício também é usado como proteção contra projéteis anti-blindagem, criados para perfurar tanques que começam a vida como tratores americanos e que usam motores a diesel, desenvolvidos com o dinheiro de Krupp. Certo. Chega desse buraco. Na década de 1860, os Krupp estão a caminho de controlar quase tudo na Alemanha. Eles possuem todas as peças do quebra-cabeça, produzem o aço das máquinas que escavam o carvão de suas minas, que é levado a todo o país pelas ferrovias que são deles, além do combustível essencial para operar suas siderúrgicas. Eles ganham de qualquer forma. Mas não vim aqui para ficar coberto de pó de carvão apenas para falar de equipamento industrial, e sim porque há um fato mais importante com Krupp. A real causa do sucesso de Krupp é a forma de tratar seus operários, porque ele odeia o socialismo. É simples, Krupp sabe que seus operários poderão fazer greve para exigir melhores condições de trabalho, então ele se antecipa e dá algo mais a eles. Krupp inventa os benefícios trabalhistas, como chuveiros e vestiários, bons uniformes e tudo o que possa fazer um operário querer continuar trabalhando no grupo Krupp. Ele também dá cantinas, hospitais, um fundo de pensão e muitos outros benefícios. E bem próximo de uma mina ou fábrica, ele também constrói alojamentos da empresa. E no agradável bairro da empresa, também a escola da empresa, a igreja da empresa, uma creche da empresa e, é claro, sempre há uma loja da empresa. Trabalham para a Krupp a vida toda. E com sua produção de armamentos, Krupp é chamado de Rei do Canhão e conhece todos os figurões militares prussianos e não há ninguém maior que Bismarck, que adora a guerra e dirige o país na época. Ele fica impressionado com Krupp, porque, entre outras coisas, ambos gostam mais de árvores que de pessoas. E Bismarck usa a estratégia de Krupp em escala nacional. Em 1889, ele lança o primeiro sistema de aposentadoria do mundo, no qual uma pessoa média recebe o bastante para viver, assim que Bismarck descobre o que é uma pessoa média. Um conceito descoberto por um astrônomo belga, é claro. Este é Alphonse Kettler, que está em vias de transformar os corpos que astrônomos observam no tipo de corpos que os governos observam. O problema com planetas e astros é que, às vezes, se não podemos vê-los com frequência, perdemos seu rastro. Assim, astrônomos do século XIX usavam o cálculo da probabilidade para saber para onde olhar, quando a localização era mais difícil. A grande ideia de Kettler foi usar a matemática da probabilidade para efetuar outro tipo de projeção. A do tipo que os governos querem fazer com pessoas, mesmo que estas não possam ser observadas. O método de Kettler aplicado a pessoas é chamado estatística. Com isso, ele inventa um novo conceito que hoje consideramos banal, a pessoa média, e o que essa pessoa mediana faz. É claro que Bismarck adora essa nova forma de analisar o comportamento de pessoas, pois pode prever como reagirão a eventos, seu modo de votar e o efeito da propaganda em um povo. Um ótimo método para manipular as pessoas. E antes que você comece a falar sobre a repressão prussiana e toda aquela conversa sobre violência no país, o lugar em que os números de Kettler terão um grande impacto é um pacato edifício da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Principalmente porque, como é comum acontecer em nosso programa, as coisas nem sempre são o que parecem. Nesse caso, pacíficas. Por detrás das elegantes fachadas na sociedade britânica no início do século XVIII, as condições de trabalho do operário médio nas fábricas são tão horríveis que deixam o governo da época um pouco perturbado. Ah, entre.
Nesta sala, na Faculdade Trinity, em 1833, quando todos estão aqui para uma conferência científica, Ketley vem tomar um chá. Aceita? E é esse grupo de acadêmicos que Ketley convence a fundar o que mais tarde será conhecido como a Real Sociedade de Estatística. É claro, a verdadeira meta estatística de qualquer vitoriano da classe média, chá? É colher dados da população das grandes cidades industriais. Pessoas que vivem em condições de aperto, mau cheiro, doença e penúria, para que se tornem operários decentes, obedientes, dedicados, humildes e não revolucionários. Leite? Fatos estatísticos essenciais são então descobertos. Quantas famílias pobres podem cantar em coral? Quantas mães famintas sabem tricotar? O número de quadros inspiradores nas paredes de seus horríveis casebres. Quantas vezes esse tipo de pessoa corta seu cabelo? Aliás, um dos sujeitos nesse simpático bate-papo em Cambridge tem sua vida alterada por barbeiros franceses. Mas antes de falar dos barbeiros franceses, onde estamos, além da França? Os benefícios sociais de Krupp fizeram Bismarck se interessar pela estatística que Ketley ensinou ao pessoal de Cambridge, certo? Mas por que estamos aqui? Medidas e pesos franceses. Para o sistema métrico. Como saber o tamanho do sapato em centímetros, por exemplo? Sente-se para saber. Você sabe se pode beber 75 centilitros de vinho? O pessoal daqui consegue fácil. Mas um bom tempo atrás, eles estavam na mesma bagunça. Essa é uma das raras ocasiões em que o curso da história muda com um corte de cabelo. Por causa daquele sujeito de Cambridge que mencionei, um matemático chamado Charles Babbage, que viaja à França e chega aqui pouco tempo após eles terem a Revolução e o sistema métrico. Cada cálculo que antes era feito em pés de Paris ou galões de Marsella, agora deve ser feito em centímetros, litros, quilos e etc. Cada tabela de cálculo para cada loja, fábrica ou profissão tem que ser recalculada. Por acaso, a moda francesa da época passou ao estilo revolucionário. Tirando o fato de que metade da aristocracia francesa perdeu literalmente a cabeça, também não há muito trabalho aqui para ser feito por pessoas como Pierre Giel. O novo corte é mais curto nos lados e atrás. Assim, quase todos os comerciantes daqui têm pouco trabalho e estão, por assim dizer, arrancando os cabelos. Mas quem diria? Os franceses resolvem o problema métrico e o problema de barbeiros sem trabalho com sua típica elegância. Eles deixam um problema resolver o outro. Como Babbage descobre ao chegar aqui, eles usam 60 barbeiros desempregados há meses para lutar com papel e lápis e calcular cada medida básica necessária para virar o velho sistema de medidas de cabeça para baixo. É claro, pensar em tanta aritmética amadora é o bastante para arrepiar os cabelos. E há centenas de erros em cada tabela que eles produzem. Merci. Bem, pensa Babbage, tem que haver um jeito mais fácil. Então ele inventa algo incrível que fará diferença para qualquer um que queira criar tabelas matemáticas. A máquina diferente de Babbage faz somas. E esta é uma versão bem simples de algo tão complicado que ele nem fabrica uma. Digamos que você queira somar o 3 à direita ao 7 à esquerda. Vire o mecanismo à direita 3 pontos e ele aciona o mecanismo à esquerda. E quando chega a 10, ele move uma alavanca que move a peça com o número 10. Assim, a soma de 7 e 3 é 10. Babbage então automatiza o processo com o uso de cartão perfurado. Qualquer pino que passe por um furo no cartão ativa um jogo específico de alavancas que movem os mecanismos da soma. Mas Babbage não fabrica esta coisa. Mas como você sabe o que é um cartão perfurado, algo vital aconteceu.
Bem, em 1845, isto ocorre. A Ponte Britânia entre a Inglaterra e Gales, duas estruturas enormes de 500 metros, grandes o bastante para um trem. Cada uma com 2 milhões de rebites. Tudo feito com uma máquina controlada, adivinhe, por cartões perfurados. O engenheiro da obra, Robert Stephenson, também tem a ideia de levar as estruturas prontas sobre a água. Uma ideia que agita a água e vai ainda além disso. Um amigo de Stephenson é o sujeito que faz as estruturas da ponte flutuarem até suas posições. Ele também é um famoso engenheiro e já fez de tudo, de pontes na Austrália a ferrovias na Itália. Isambard Kingdom Brunel é o seu nome. E ele tem 2 problemas. No final, ambos serão resolvidos pela Ponte Britânia. O primeiro problema é rebites, pois Brunel precisa de um total de 3 milhões e meio deles. E o segundo problema é no que ele vai usar rebites, mais um mega projeto vitoriano. A meta modesta de Brunel é construir o maior navio de toda a história do mundo e usá-lo para levar milhares de pessoas à Austrália sem ter que parar em portos como Singapura para reabastecer com aquilo que, na época, mais vemos nos portos de escala. As montanhas de carvão. Mas o novo navio de Brunel será tão grande que levará o carvão necessário. A viagem não chega a ser feita, mas temos que tirar o chapéu para Brunel e seu esforço. Aqui está Brunel com seu famoso chapéu. E atrás dele o navio gigante Great Eastern, feito com a mesma estrutura da Ponte Britânia e milhões de rebites. Como eu disse, o navio errado, no lugar errado, na hora errada. Grande demais para a época. Porém, o navio transforma as comunicações transoceânicas, mas não como Brunel imaginou. Como eu disse, a vida na era vitoriana é em grande escala e todos são ambiciosos, pensam em grandes coisas. Pensando bem, não há muita coisa maior que o Atlântico. 5 quilômetros de profundidade em certos pontos. E a distância mais curta tem mais de 3.000 quilômetros de percurso tempestuoso. Não é o tipo de lugar ideal para pensar em engenharia de precisão. Mas eles são vitorianos e fazem até o impossível, como a proposta de um americano chamado Cyrus Field. Field é um milionário, o que ajuda para obras grandes. Cyrus quer cruzar o oceano com uma pequena diferença. Aqui está o Atlântico, a Europa, as Américas. E no meio, apenas água e tempestades. Cyrus consulta outro americano, o perito Matthew Maury, que diz: vá em agosto e faça assim. Da ilha Valência, na Irlanda, até uma baía na Terra Nova. Porque o fundo é plano de ponta a ponta. O que teremos aqui é o primeiro cabo telegráfico submarino. Só existe um navio no mundo capaz de levar o que é necessário. Mais de 3.000 quilômetros de cabo, pesando 6.000 toneladas, 600 toneladas de equipamentos e, acima de tudo, 11.000 toneladas de carvão. Sim, estamos falando do até então inédito Great Eastern. Em julho de 1866, eles zarpam a 8 nós por hora. O cabo saindo de rolos gigantescos no porão com um equipamento que controla a tensão, enquanto o cabo desce pela polpa com o navio arfando. De algum modo, eles atravessam o Atlântico e 13 dias depois estão na costa da Terra Nova. Agora podemos enviar telegramas. Nos primeiros dias, eles faturam milhares de dólares com mensagens. Como é comum com a tecnologia, o mundo se altera da noite para o dia. Graças, neste caso, a algo que altera tacadas. O que conserva um cabo transatlântico num ambiente muito hostil do fundo oceânico é o material que o envolve.
O isolamento do cabo. Algo que altera as nossas tacadas. Eu nunca disse que sou bom, certo? O isolamento do cabo submarino é um novo produto extraído destas árvores. E em 1840 é usado pelos nativos de Singapura quando um jovem cirurgião chamado Montgomery o descobre. É uma seiva. Você talha a árvore como faria na seringueira. Chama-se gutapercha. Hoje em dia, o plástico é útil e está em toda parte. Gutapercha era assim para as pessoas em 1840. O produto é fervido em água para amolecer e ser moldado e depois endurece de novo. Gutapercha é como plástico, substitui madeira, couro, papelão, papel e metal nos lugares mais estranhos. Estetoscópios, dentaduras, tinteiros e vasos de flores. E envolve o cabo transatlântico de Cyrus Field. Mas a razão para eu estar com este taco é o que a gutapercha faz ao tradicional jogo de golfe. Se você gosta de golfe, prepara-se para fotografar a imagem da sua TV e emoldurá-la. Porque gutapercha é usada em bolas de golfe, o que faz que sejam mais baratas, voem melhor e durem muito mais. Esta é uma bola de golfe de gutapercha original. Obrigado. A nova bola deve ser aprovada no Real Clube de Golfe St. Andrews, na Escócia, onde foi inventado o campo de 18 buracos. Após um debate, os peritos aprovam. A nova bola é lançada e o golfe escocês é um sucesso. Até pessoas comuns querem jogar. Vamos revisar. O Serviço Social de Krupp usa a estatística calculada pela máquina de Babbage, com cartões perfurados que controla rebites em pontes e no Great Eastern, que instala o cabo isolado com gutapercha, que é usada para fazer bolas de golfe baratas para que qualquer escocês possa jogar. Obrigado. E fazem isso porque agora existe algo chamado tempo de lazer. O comércio com as Américas alavanca a economia escocesa e a poderosa Igreja da Escócia prefere ver a nova classe média gastar seu dinheiro em esportes e com a família numa praia a vê-la em bares diante das fábricas. Em todas as igrejas escocesas, os padres falam acaloradamente dos males da industrialização. É aí que as coisas passam a esquentar. Ar quente é o que interessa a um tal de Nielsen, um gerente industrial em Glasgow, Escócia. Em 1832, ele tem a ideia de injetar ar quente nas fornalhas que produzem ferro, ajudando na queima do carvão escocês de baixa qualidade, o que torna a Escócia uma nação industrial com gerentes de fábrica com dinheiro e tempo para ir jogar golfe. Logo, a indústria escocesa está a todo vapor, como uma pedra que rola e não cria musgo. Mas um empresário escocês está nos campos, colhendo musgo. Por quê? Ora, há tanto por aqui e quase só isso. Ao se perguntar se um país é industrializado ou não, o que a Escócia se torna graças a Nielsen ter fundições é como fazer um teste com tornassol. É o que o sócio de Nielsen, Charles McIntosh, e seu pai George estão fazendo nos campos da Escócia.
Como estudamos na escola, o papel com tornassol muda de cor quando você o mergulha em ácidos ou álcalis, porque está impregnado deste tipo de líquen, ou musgo, que George McIntosh procura. O musgo é o ingrediente de um pigmento chamado orceína para tingir tecidos de vermelho. Em 1777, George McIntosh, que tinge tecidos, passa semanas em plácidas viagens à procura de musgos que sirvam como matéria-prima. Infelizmente, pigmento de orceína precisa de outro ingrediente além do musgo escocês. E é algo que nos tira destes lindos campos e leva de volta ao gerente industrial Nielsen, pois o outro ingrediente que McIntosh procura como matéria-prima se encontra em lugares menos saudáveis que um campo escocês. É a urina, que contém amônia. Por isso, Nielsen e os McIntosh se associaram, já que a amônia é um subproduto da produção de gás de carvão. E lembre-se de que isso é produzido na fábrica de Nielsen. Vamos deixar George McIntosh em sua busca e mudar de assunto, porque neste ponto a nossa história vai se dividir em duas partes. A primeira nos leva da colheita de musgo a algo meio estranho que ocorre bem longe daqui, na Índia. Este mundo realmente é pequeno. Na Escócia, o pai de Nielsen foi contratado por John Roebuck, que tem minas de carvão e que estudou em Edimburgo com um professor chamado Joe Black. Roebuck conta a Black sobre um problema de água em suas minas e Black menciona James Watt do motor a vapor. E Watt vai trabalhar com Roebuck para criar uma nova bomba movida a vapor. O dinheiro de Roebuck ajuda Watt a progredir e fazer fortuna, e também a se tornar cientista amador como todos faziam na época. Obrigado. Uma das experiências de Watt agita os corredores da Real Sociedade Britânica quando ele disputa com o aristocrata Lord Henry Cavendish. A briga é sobre qual deles fez certa experiência para descobrir o que é água. Watt se torna membro da Real Sociedade, os dois se tornam amigos e fim de papo. Mas, na época, Cavendish também é patrono de um jovem na sociedade. É por isso que estou na Índia, pois esse jovem é um sujeito chamado James Macy. Sua principal contribuição à ciência é investigar... Esperem. É investigar um líquido que há nos nós do bambu. Em 1791, um pouco desse líquido misterioso foi enviado da Índia à Inglaterra. Aqui é usado para tratar os olhos. Nunca se sabe. Macy leva esse suco medicinal do bambu e faz tudo com ele, exceto bebê-lo. Em diferentes situações, ele ferve, se torna geleia, fica vitrificado ou vira pó. Sei lá por que alguém faria tudo isso, mas ele faz. O máximo que Macy consegue é transformar o líquido em algo que parece uma pedra de isqueiro. Por quê? Não sei. Mas essa é a grande contribuição de Macy ao conhecimento humano. Esperem, Macy também é o filho ilegítimo de uma antiga família aristocrática inglesa, os duques de Northumberland. O rapaz está em boa posição social e, por isso, se torna bem rico. Como ele nunca se casa, tudo ficará para o primo, a menos que este morra sem filhos, o que acontece. Nesse caso, o dinheiro será doado para a América. Deixemos James Macy de lado e voltemos ao Mackintosh dos musgos. Lembram-se? Um de seus sócios no mercado de tecidos, David Dale, constrói uma fábrica de têxteis em Nova Lanarka, Escócia, onde contrata crianças órfãs de 7 a 8 anos para operar as máquinas.
Na época, isso era considerado bom, pois evitava que as crianças morressem de fome nas ruas. Dale até constrói um orfanato, onde elas trocam de roupa uma vez por semana. Em troca da generosidade, o acordo é que Dale não precisa pagar salário a seus pequenos empregados, até terem a idade de 15 anos. Que acordo meigo. A atitude liberal de Dale atrai a atenção de um jovem executivo socialista chamado Robert Owen, que se casa com a filha de Dale e assume a fábrica. Em 1824, ele parte para a América e funda uma comuna no lugar chamado Nova Harmonia, Indiana. O projeto fracassa e ele volta à Grã-Bretanha. Mas 4 de seus filhos se tornam cidadãos americanos e ficam nos Estados Unidos, onde sua história e a de James Macy, do bambu, se cruzam. Agora é quando tudo se une e quando um escândalo espetacular acontece. O filho mais velho de Owen, Robert Dale Owen, é eleito em 1842 como deputado democrata por Indiana. Em 1844, ele se envolve nos negócios de um inglês, James Macy. Lembram-se? É o que fez experiências com suco de bambu. E lembrem-se de que ele deixou uma fortuna, 104.960 destas moedas, soberanos de ouro ingleses para a América. Em 1844, elas chegam aos Estados Unidos, são derretidas e transformadas em dólares. Quando eu disser quanto, vocês saberão o porquê do escândalo. 2 bilhões de dólares. Vejamos o que acontece em Washington. Assim que o dinheiro é transformado em dólares, o Tesouro investe os 2 bilhões no interessante negócio chamado Real Banco Imobiliário do Estado do Arkansas. Veja o que acontece. Acusações feitas contra alguns diretores do banco. Uma pessoa envolvida foi esfaqueada e todos sabem que o banco irá à falência porque os imóveis foram supervalorizados de propósito. Atual, não? E o governo americano sabia disso? Não importa quem no Tesouro aprovou o negócio. Agora, mais de 2 bilhões de dólares estão investidos num negócio podre. E como o Tesouro vai recuperar o dinheiro? Não importa que o Real Banco do Arkansas nem tenha pagado juros. É fácil imaginar o debate entre os legisladores no Congresso sobre esse esquema. O nobre John Quincy Adams, de Massachusetts, aliás, chega a dizer que foi um roubo. Senhores do Arkansas falam de honra e de cumprir seu compromisso no futuro. Outros perguntam quando será esse futuro. Arkansas diz 20 anos. Quando os papéis vencerem, a dívida será paga. Finalmente é acertado que o Tesouro garantirá os juros e o dinheiro terá o destino que John Macy queria. A briga fica ainda mais feia. Alguns consideram o presente um insulto ao povo americano. E dizem que os Estados Unidos se humilharam ao aceitar dinheiro de aristocratas degenerados. Outros dizem que os Estados Unidos devem ficar com o dinheiro. E pronto. Enfim, o bom senso prevalece. E em dezembro de 1846, o projeto de Owens é aprovado e eles usam o dinheiro como Macy queria. Vocês sabem como? Se não sabem, já vou dizer. Após o debate, vamos resumir. Sabugo de milho se torna resina para polir diamantes com carburundo, que protege contra projéteis disparados nos tanques criados a partir de tratores que usam motores a diesel fabricados com dinheiro de Krupp, que inspirou o sistema social de Bismarck baseado na estatística de Kettler, que inspirou a máquina de Babbage, cujos cartões perfurados foram usados para os rebites do Great Eastern. O navio que instalou o cabo transatlântico isolado com gutta-percha, usado para fabricar bolas de golfe para gerentes industriais na Escócia, onde James Watt teve uma briga com Cavendish, cujo protegido era James Macy.
que causou a briga no Congresso por razões que você sabe, ou não sabe que sabe. Entendeu? Lembre-se de que James Macy era filho ilegítimo do Duque de Northumberland. Após sua morte, James adotou o nome de família de seu pai. De onde vem o nome? O dinheiro foi usado para criar uma famosa instituição com o novo nome de família de James Macy, que era Smithson. Ou seja, o Instituto Smithsonian. Versão brasileira, Helicon, São Paulo.